Agora, doutor Paulo, essa sua colocação aí foi perfeita, né? Quando você falou do preparo e do magistrado. Eu lembro que há muito tempo, mas há muitos anos, eu lendo uma matéria, uma crônica na revista Consulex. Uhum. Na revista, isso tem anos, mas muito tempo mesmo. E aí, era uma matéria mais ou menos assim. A crônica contava a história, era como se fosse a história de um jovem muito inteligente. E aí ele dizia o seguinte: que ele, muito inteligente, sempre tirou muito boas notas na faculdade, todo mundo dizia que ele era inteligente, e de tanto afirmarem que ele era inteligente, ele passou a acreditar Se convenceu. que ele era inteligente. Aí, terminada a faculdade, fez aquelas audiências de práticas que você faz, né, para constar e etc. Submeteu a concurso da magistratura e logrou a aprovação. Então era mesmo. Se tornou magistrado ainda muito jovem. E aí ele se sentiu mais inteligente ainda. Então ele vai contando a história dele. Aí ele disse que aí chegou o dia dele fazer a primeira audiência. E na primeira audiência estavam duas pessoas idosas, litigando, brigando, cada um achando que tinha direito. E aí ele olhou o processo, olhou aquelas pessoas, e aí ele se deu conta de que ele não sabia nada. Aí ele disse: Eu, tão jovem, não sei o que é a vida, como é que eu vou julgar o direito dessas pessoas com muito mais experiência do que eu? Como é que eu julgo? E aí ele percebeu que, na verdade, ele, não, apesar de estar naquela cadeira de magistrado, ele não se sentia preparado para julgar É vidas, porque você verdade. julga vidas, na É verdade, você julga verdade. vidas. É. Essa tua importância é fundamental ali, porque uma decisão errônea vai abalar uma vida e muitas vezes uma família, e muitas vidas estão ali por trás. Vai. Então ele teve esse sentimento naquele momento, disse, poxa, eu não tenho o devido preparo, mas aqui estou eu. Percebe? Então tem tudo a ver com aquilo que o senhor muito bem colocou. É, é verdade. Então, é preciso que a gente reveja tudo isso, não é? É um momento de reflexão, mas que mais importante de tudo, a gente tenha sempre em mente que é preciso estar estudando sempre, se preparando sempre. Eu me lembrei agora de outro caso curioso, interessante. Eu tive um advogado, depois foi que eu me lembrei do que ele fez, porque eu não conseguia relacionar uma coisa com a outra. Ele chegou na mesa de audiência, ele estava fazendo uma coisa que até não é muito recomendável, estava advogando para a irmã dele. Mas quem nunca, né? Pois Porque, é. na verdade, o que a gente começa são os amigos e os parentes que procuram ser advogado, né? É Pois verdade. bem, mas só que nesse caso dele é uma coisa curiosa. Ele tinha um objetivo que era fazer uma conciliação. E eu percebi isso depois, não é? Porque no começo ele até criou uma certa resistência e tal. E quando ele finalmente conseguiu chegar onde ele queria, ele fez a conciliação. Aí eu fiquei curioso por que ele tinha tido aquela resistência inicial e depois ele acabou fazendo. Ele disse: é porque eu estudei as suas sentenças antes de fazer e vim aqui assistir audiências com o senhor. Aí eu fui, botei minha memória para funcionar e disse: pai, na verdade, esse homem estava aqui, eu não sabia o que ele estava fazendo, ele estava me olhando. Veja como a ideia da estratégia dele funcionou e ele Funcionou. conseguiu fazer o acordo que ele queria. Isso foi muito interessante. Ele disse: mas aí está aí um advogado pronto para a advocacia, não é? É, Porque ele estava lidando com todas as variáveis, tentando cercar todas as possibilidades para que ele não tivesse surpresas, não é? Porque sim, a coisa que mais acho que atrapalha na advocacia, por mais que o camarada diga: ah, não, eu vou lidar com isso, são as surpresas, né? sem A dúvida. começar pelo cliente, como já falei É, aqui, que chega não, na hora e fala uma coisa que não era, que não tinha lhe dito. Simplesmente isso, não é? Então é muito curioso isso, e eu me lembrei disso. E o outro caso também foi muito bem curioso também, um advogado bem jovem, bem jovem. Eu ainda era juiz da 12ª vara, sabe quanto tempo tem isso? Né? Ele hoje é um advogado excelente, de renome conhecido. Né? Eu cheguei e falei para ele: tem acordo? Ele fez: não. Aí eu pensei assim: mas que menino zangado. Pensei, né? Aí comecei a interrogar o cliente, o reclamante. Quando eu fui interrogar o cliente dele, que era o reclamado, era um médico, se não me engano era. Ele começou a falar um monte de bobagem, sabe? sim, Confessando e tal. sim. Olha, eu juro a você que eu não dei nenhum sinal de que ele estava confessando. Ele ficou agoniado. Ele começou a se mexer na cadeira e me perguntando se ele podia conversar com o cliente naquela hora. Eu fiz: não. Espere acabar o interrogatório e quando acabar, o senhor vai poder conversar com ele. Ah, tá bom, tá. Aí quando acabou o interrogatório, ele pegou o cliente pela mão, saiu e voltou com o acordo feito. Eu disse a ele assim: vem cá, o que foi que mudou do começo da audiência para cá que o senhor mudou de ideia? O senhor só não, o seu cliente também, né? Ele disse: doutor, eu vi que o meu cliente confessou. Então eu disse a ele que era melhor fazer o acordo e usei meus argumentos. Eu dei parabéns a ele.
O mais bacana não foi só isso. Eu aí elogiei ele, porque eu tenho essas coisas, sabe? Se eu sei alguma coisa boa, eu vou falar da pessoa porque é preciso. Porque falar mal das pessoas, tá tanta gente fazendo isso, né? Não é. E É assim, é uma verdade. coisa ruim. Não E- ajuda em nada. Não, só atrapalha. E aí eu falei, ele ficou, saiu de lá, não é? E aí me liga uma colega Sim. e dizendo o seguinte: eu estou muito feliz. Eu fiz, por quê? Porque meu filho teve aí fazendo audiência com você e você elogiou ele. Esse então eu vou elogiar de novo. Vê por quê? Porque ele não me disse que era seu filho. Tá vendo? Viu aí? Foi um elogio né, verdadeiro. Então, de, hoje eu sempre digo, eu posso falar o nome dele porque, na verdade, não vai fazer mal, não, vai fazer só bem, é o doutor Nélio. Ele Tá. olha, Assim. ele começou, filho da doutora Gleides, Sim, a sim. saudosa lembrança que, para Sim. mim, foi uma colega, me marcou muito, né? Tricolor ali de aço, viu? Ali era Tricolor, né? misericórdia. Ela, você tem uma ideia, ela era do tipo que pulava o fosso da Fonte Nova para poder bater no juiz. Caramba, Desse essa, tipo. essa era tricolor de verdade. Aí Então, para mim, eu disse a ele, eu guardo no meu coração essa imagem dele. E hoje ele, Sim. como É advogado, importante, né? e eu sempre digo, onde quer que eu vá, eu vou falar bem do senhor, né? Porque foi assim a pessoa que demonstrou habilidade de advocacia, não é? Isso, Porque advogar, gente, não é simplesmente escrever um papel e esperar que o juiz dê a resposta. Não. É você trabalhar para fazer o melhor possível pelo seu cliente. Então, se eu percebo que o meu cliente não está numa posição vantajosa e eu posso convencê-lo a fazer um acordo, por que não? Não é? É verdade. Agora, daí para frente, é preciso usar de estratégia para que esse acordo também não se transforme em algo prejudicial. Não é? Porque muitas vezes fazer um acordo não significa simplesmente capitular e aceitar tudo que a parte contrária quer. Né? É nessa hora que é preciso que a pessoa tenha habilidade, competência para argumentar, para apresentar e para convencer a parte contrária de que aquele valor é adequado para o processo. Isso serve para também o reclamante, né? Porque, obviamente, eu sempre digo, não sei porquê, e é uma coisa que eu não consegui explicação até hoje, é que as possibilidades de conciliação sempre começam com a proposta do empregador. Se for a proposta do empregado, bem difícil de não dar certo. Eu nunca entendi por que isso, né? Mas a verdade é essa. Né? E minha colega sempre me diz, doutora Dorothea, não, mas Paulo, já vi fazer acordo começando pela proposta do reclamante. É porque parece que, pelo menos assim eu vejo, né? A única explicação Sim. que eu vejo é essa, que quando não é a proposta do empregador, que é quem paga, a disposição de pagar não está aberta, não está à mostra, não está disponível. Tá entendendo? É verdade. Então, o não você já tem, e ele vai exatamente responder dessa mesma maneira. Agora, na hora que eu digo, não, eu posso oferecer X, não é? Estou dizendo, em outras palavras, que a disposição de pagar está, entendeu? À mostra, está apresentada. Então, é por isso que, às vezes, sempre digo, não, vamos conversar. Ah, mas eu queria saber o que, é que o reclamante quer. O reclamante quer, o senhor já sabe, está aí no processo. E a conciliação é muito importante, né, doutor Paulo? A conciliação é muito importante.